Este é o documento sobrenatural, caso Anneliese Mitchell. Neste vídeo vou falar para vocês sobre o caso Anneliese Mitchell, um dos mais famosos casos de suposta possessão e exorcismo já registrados. Essa triste e controversa história foi usada como base para o filme O Exorcismo de Emily Rose, embora o mesmo aborde mais o ponto de vista de um dos padres que realizou o exorcismo, também mostra muito do que ocorreu de fato. Anneliese Mitchell nasceu em Leipzig, no estado alemão da Baviera, mas foi criada com suas 3 irmãs no pequeno município de Klingenberg. Seus pais, Anna e Joseph Mitchell, muito religiosos, lhe deram uma educação profundamente católica. Quando tinha 16 anos, Anneliese sofreu uma grave convulsão e foi diagnosticada com epilepsia. Logo, ela também começou a ter alucinações enquanto rezava. Em 1973, ela sofria de depressão e começou a ouvir vozes que diziam que ela estava condenada e que iria apodrecer no inferno. Esses tormentos levaram a jovem a pensar até em suicídio. Seu comportamento começou a mudar drasticamente. Ela agia de maneira subitamente estranha, andava nua pela casa, comia insetos como moscas e aranhas e até mesmo chegou a beber sua própria urina. O diagnóstico de esquizofrenia não demorou. Anneliese chegou até a ser admitida em um hospital psiquiátrico, tomando medicamentos específicos, mas sua condição, tanto física como mental, não apresentaram melhoras. Anneliese então se convenceu de estar possuída por demônios, o que se reforçou por alguns traços de seu comportamento que ela apresentava, como intolerância a lugares e símbolos sagrados. Anneliese tomava antipsicóticos e anticonvulsivantes, mas sua condição não apresentava evolução, e ela continuava a ver o que ela mesma chamava de faces do diabo, várias vezes ao dia. Vendo que todas as medicações que eram prescritas não aliviavam sua condição, tanto Anneliese quanto sua família e amigos, convencidos de que se tratava de uma possessão demoníaca, foram procurar sacerdotes de uma igreja. Os mesmos se recusaram a ajudar no ato e orientaram que continuasse o tratamento médico com os medicamentos ou que se fosse procurado o bispo para que o mesmo desse permissão para a realização de um ritual de exorcismo. Os pais de Anneliese encontraram um vigário que examinou a jovem e, convencido de que ela estava possessa, solicitou ao bispo a permissão para o ritual de libertação dela. Somente em 1975 o bispo autorizou o exorcismo da jovem, que ordenou ao padre Arnold Heinz que realizasse o procedimento em segredo. Com o início do processo de exorcismo, tanto Anneliese quanto sua família acharam por bem deixar os remédios e o tratamento médico convencional. Todos tinham fé no sucesso do ritual. Durante mais ou menos 10 meses, entre 1975 e 1976, foram realizadas 67 sessões de exorcismo na jovem, com duração de até 4 horas, 1 ou 2 vezes por semana. Com o passar desse tempo, Anneliese começou a recusar comida, o que contribuiu para que ela ficasse cada vez mais debilitada. Em 1º de julho de 1976, Anneliese morreu durante o sono logo após uma desgastante sessão de exorcismo. Seu estado físico e mental eram deploráveis. No relatório da autópsia, consta que a jovem morreu de desnutrição e desidratação, depois de quase 1 ano de semi-inanição, devido ao fato de a jovem recusar se alimentar direito desde que começara o ritual de exorcismo. Logo após a morte de Anneliese, as autoridades foram comunicadas pelos próprios exorcistas, os padres Arnold Heinz e Ernest Alt. Foi aberto um inquérito. Os promotores responsabilizaram os padres e os pais da jovem pela sua morte, alegando negligência em busca de tratamentos médicos, e o bispo que autorizou o exorcismo só não foi processado devido à sua avançada idade e saúde debilitada. O julgamento do processo, que passou a ser conhecido como Caso Klingenberg, teve início em 30 de março de 1978 e repercutiu na opinião pública de toda a Alemanha.
Especialistas psiquiátricos afirmaram que se o tratamento com os medicamentos houvesse continuado e Anneliese tivesse sido forçada a se alimentar, ela certamente não haveria morrido. A igreja mandou advogados para defender seus padres. Os mesmos basearam sua defesa na liberdade de culto estabelecida na Constituição alemã e fizeram uso de uma das fitas gravadas durante os rituais de exorcismos realizados na jovem. O conteúdo das fitas era estranho e perturbador. Podiam-se ouvir vozes diversas e claramente masculinas que supostamente pertenciam aos demônios que possuíam a jovem. Ao final do julgamento, tanto os padres como os pais de Anneliese foram considerados culpados e condenados a 6 meses de prisão com direito à liberdade condicional sob fiança. Há alguns fatos curiosos sobre este caso. Um deles é que antes do início do processo, os pais de Anneliese foram procurados por uma freira que disse ter tido uma visão em que o corpo da jovem ainda estaria intacto e incorrupto dentro do túmulo. Se essa visão se confirmasse, seria uma prova definitiva sobre a ação do oculto no incidente. Os pais então fizeram um pedido de exumação do corpo, alegando precariedade no enterro inicial. Mas nem os pais nem os padres puderam ver o corpo da jovem durante a exumação. Os exumadores removeram o corpo para um novo sarcófago, e os relatórios oficiais deram conta de que o mesmo estava em avançado estágio de decomposição. Fato controverso, pois as fotos tiradas durante a exumação nunca foram divulgadas publicamente. Durante o longo período das sessões de exorcismo, Anneliese afirmou ter tido uma visão de um encontro com a própria Ave Maria. A santa haveria dito a Anneliese que ela poderia escolher entre findar seu sofrimento e se recuperar ou se sacrificar e continuar possessa, pois sua história seria uma importante mensagem para o mundo. Outro fato é que as fitas com as gravações das sessões de exorcismo de Anneliese também não foram divulgadas publicamente. Mas há um áudio de parte de uma delas que circula na internet, a mesma que teria sido usada no julgamento para a defesa dos padres e dos pais da jovem. Há 2 filmes baseados na história de Anneliese, o mais famoso, O Exorcismo de Emily Rose, e um alemão chamado Requiem. 2 mostram pontos de vista diferentes sobre os fatos ocorridos com a vida da jovem. Então chegamos ao fim desse documento sobrenatural. Todas as informações mencionadas aqui foram obtidas através de pesquisas. Acreditar ou não nelas é uma escolha sua. Como opinião pessoal, digo que eu não acredito em nada que seja sobrenatural. Mas que existe, existe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos. Clique aí no gostei e se inscreva no canal. Até a próxima e valeu!